Olá pessoal, sejam bem-vindos, Professor Dias na área para mais uma aula de Física. O nosso assunto, continuação de eletrostática. E a nossa aula de hoje será campo elétrico. Esta aula está sendo dividida em partes. E vamos então para a parte 1 do conceito de campo elétrico. Pessoal, vamos então primeiro conceituar o que significa a grandeza campo elétrico. É uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial? Pessoal, toda grandeza campo é uma grandeza vetorial. Ah, professor, exatamente. A grandeza que tem que ser classificada com seu módulo, direção e sentido. Dias, o que significa campo, professor? Vamos destacar que campo significa a influência a uma certa distância. Essa influência através de forças. Então, a certa distância, nós temos campo. E quem que cria esse campo? Se é elétrico, são cargas elétricas. Então, vamos destacar aqui que quem cria campo elétrico são cargas elétricas. E como nós estamos em eletrostática, então, são cargas em repouso. Então, vamos agora aqui colocar nessa imagem. Aqui nós poderíamos ter uma carga positiva, e essa aqui é a região de influência, a distância. E aqui nós temos uma carga negativa com a sua região de influência. Professor, essa região de influência poderá haver força? Exatamente. Então, vamos destacar aqui que essa região de influência, nós podemos ter a possibilidade da existência da força elétrica. Observe que eu coloquei a possibilidade. Não necessariamente terá o tempo todo força elétrica. Como assim, professor? Então, vamos aqui representar como nós podemos entender essa força elétrica. Pessoal, a carga geradora, nós representamos a carga que criou o campo por Q maiúsculo. Bom, então, aqui nós temos a carga geradora. E aí, se só tiver essa carga geradora, não tiver outra carga nessa região de influência, não haverá força elétrica. Então, a primeira observação, é possível ter campo elétrico sem força elétrica. Agora, se nós colocarmos uma carga para testar se essa região tem campo elétrico, então ela será chamada carga teste, representada pelo Q minúsculo. Vamos colocar num certo ponto aqui, ó. Então, a carga teste é para saber se a região tem ou não campo elétrico. Se nós colocarmos essa carga, se ela for positiva, haverá repulsão, porque a carga aqui geradora é positiva. Se ela for negativa, haverá atração. Então, observe, essa atração e repulsão é através de uma força elétrica. Então, quando nós colocamos uma carga teste dentro do campo, nós não vamos ter agora apenas a carga geradora, nós vamos ter outra carga que vai ter uma influência através desse campo. Então, haverá força elétrica, diferente de zero. Agora, se nós colocarmos uma carga teste fora dessa região de influência, a força elétrica será zero. Olha, professor, exatamente. Vamos representar aqui em forma vetorial. Tá? Então, quer dizer o que, professor? Significa dizer que só haverá força elétrica se uma carga estiver na região de influência de outra carga. Por isso, a possibilidade. Então, qual a segunda observação a destacar? Só existe força elétrica se houver campo elétrico. Agora, é possível ter campo elétrico sem força elétrica se a carga teste estiver fora da influência deste campo. Tudo bem? Vamos agora observar na próxima imagem. Pessoal, aqui nós temos então o exemplo de como essa transmissão no campo pode existir a possibilidade de força elétrica ou não. Observe que nós temos aqui a carga geradora, Qzão positiva, e aqui nós temos duas cargas teste, Q negativa e Q positiva, num certo ponto do campo. Aqui está a região de influência, e nós temos duas cargas fora
da região de influência. Então, o que nós estamos observando na imagem? Que as duas cargas aqui, tanto a positiva e a negativa teste, está havendo força elétrica, a existência da força. Primeiro, de atração, porque são sinais opostos, e segundo, a repulsão, porque são sinais iguais. E o que está acontecendo com as cargas que estão fora da região? A força elétrica está sendo zero. Ah, professor, observe que pode haver a possibilidade de existir ou não força elétrica. Então, só haverá existência de força elétrica se estiver dentro da região de influência do campo elétrico. Tudo bem? Vamos agora definir o campo elétrico através do módulo, direção e sentido. Então, vamos representar agora o vetor campo elétrico. Por isso, nós vamos representar o campo elétrico pela letra E maiúsculo e a setinha indicando que é um vetor. Agora, essa observação é para qualquer carga teste, seja pequena ou seja carga teste grande. Então, carga teste em geral. Tudo bem, pessoal? Depois nós vamos ver na próxima aula para carga testes apenas pontiformes, pequenas. Então, vamos aqui observar um detalhe. Pessoal, o que nós temos aqui nesta imagem? Olha, a divisão aqui entre força e carga teste. A força que atua na carga teste. O que nós observamos através do experimento? É que quando nós aumentamos a força elétrica, vamos supor que nós dobramos aqui, é porque a carga teste também dobrou. Opa! Significa dizer, professor, significa dizer que a força e carga são diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, o que nós observamos? Que sempre essa razão, essa divisão aqui, sempre será constante. Ah, então são grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, é porque a outra aumentou na mesma proporção. Ou o contrário, se uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Então, o que significa dizer esse C? É um vetor constante. Quem é esse vetor constante? É o campo elétrico. Então, esse vetor aqui é o campo elétrico. Ah, então o que nós observamos? Que o campo elétrico ele é constante e ele não depende da carga teste. Pessoal, carga teste não altera campo elétrico. Ah, se nós aumentarmos a carga teste, não vai alterar o campo elétrico. Então é por isso importante nós destacarmos que a expressão matemática em forma vetorial, vamos colocar aqui, campo elétrico é a razão entre a força elétrica, vamos botar em forma de vetor, certo? Que atua na carga teste. Observe, ó, campo é uma região de influência onde, se a carga teste estiver nessa região, vai atuar uma força elétrica. E um detalhe, esse campo ele sempre será constante, ele não muda, constante, vamos colocar aqui constante, ele não muda se a carga teste aumentar ou diminuir. Como é que nós podemos representar também essa expressão? Nós podemos representar dessa forma aqui, ó, força elétrica, passando a carga teste multiplicando com o campo, fica a carga teste vezes o campo elétrico. Tá bom, pessoal? Então é importante destacarmos isso aqui. Então, carga teste não muda campo elétrico. Vamos agora representar o campo elétrico em módulo, ou também chamado intensidade, e em direção e sentido, tudo bem? Então aqui nós temos a expressão, a qual coloquei anteriormente, força elétrica é o produto da carga teste com o campo elétrico. Observe que está em módulo, o sinal não é preciso colocar, tá? Foi retirado o símbolo do vetor, porque está em módulo. E qual será o sinal aqui a ser observado depois
se a carga teste for positiva ou negativa, que vai influenciar na direção e sentido. Mas primeiro vamos colocar aqui as unidades, tá, de força, carga e campo. Pessoal, força, a unidade é Newton no sistema internacional. Carga será Coulomb, então campo será, passando o Coulomb dividindo, ficará Newton por Coulomb. Nós vamos ver que a unidade de campo elétrico depois poderá ter uma outra unidade também, tá bom? Então vamos aqui apenas agora destacar direção e sentido. Olha, vamos representar aqui uma regra vetorial que existe. Aqui, vamos colocar aqui em forma de vetor, chamado produto de um escalar por um vetor. Essa regra, produto de um vetor por um escalar, sempre vai haver um vetor como consequência. Então, quando nós temos um campo, tá, atuando numa carga que é uma grandeza escalar, nós vamos gerar a influência que é a força elétrica, que é uma grandeza vetorial. E um detalhe importante é que a regra do produto de um escalar por um vetor diz o seguinte, que sempre os dois aqui vão ter a mesma direção. Sempre vão ter a mesma direção. Então, independente, pessoal, do sinal da carga teste, sempre vão ter a mesma direção. Agora, o sentido vai depender se a carga teste é positiva ou negativa. Se a carga teste for positiva, vão ter o mesmo sentido. Então, igual sentido. Se a carga teste for negativa, sentidos opostos. Então, diferente sentido. Então esse é o detalhe importante. Eu costumo até fazer uma comparação para que você, aluno, entenda como se fosse aqui uma família. Observe aqui, ó. O E, que é o campo elétrico, é o pai. E o Qzão é a mãe. O Qzinho aqui, representado pela carga teste, é a mãe. Então, o pai e a mãe geram o filho. O pai e o filho vão ter sempre a mesma direção. O pai, né, ensinando, educando, vai ter a mesma direção do filho. Só que o sinal, quer dizer, o sentido entre o pai e o filho vai depender da mãe. Se a mãe for uma mãe legal, boa, sentido positivo, o pai e o filho vão caminhar juntos. Se a mãe for, né, uma mãe negativa, vão ter sinais contrários. O pai vai para um sentido e o filho vai para o outro sentido. Então, observe aqui, ó, vamos colocar aqui agora a representação. Quando a carga for positiva, a carga teste, o pai, né, e o filho vão ter a mesma direção e sentido. Ou seja, o campo e a força elétrica vão sempre estar para o mesmo sentido. Agora, quando a carga teste for negativa, a força elétrica e o campo elétrico terão sentidos opostos, mas há sempre a mesma direção. Tudo bem, pessoal? Então, não esqueça que essa representação nada mais é do que a regra do produto de um escalar por um vetor, tá bom? Então, sempre a mesma direção e o sentido vai depender da carga teste. Vamos agora para um exemplo. E o nosso exemplo diz o seguinte, uma carga elétrica pontiforme é uma carga pequena, pessoal, tá? Tamanho desprezível, de 10 na menos 9 Coulomb, ao ser colocada num ponto P de um campo elétrico, fica sujeita a uma força de intensidade, uma força elétrica de 10 na menos 2 newton, com direção vertical e sentido para baixo. Então, aqui está representada a carga que foi colocada nesse ponto P, e a força elétrica está sendo na direção vertical para baixo. Observe, se existe força elétrica, é porque está dentro da região de influência. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico nesse ponto P. Então, pessoal, ele quer as três características do vetor campo elétrico: intensidade, direção e sentido. Vamos então para a resolução. Pessoal, então vamos primeiro colocar os valores que a questão do exemplo apresentava. A carga teste
equivale a 10 na menos 9 Coulomb. Como a carga teste é positiva, já dá para nós sabermos a direção e o sentido do campo elétrico. Nós sabemos que a direção sempre será igual, o sentido vai depender apenas da carga teste. Então, como a carga teste é positiva, o campo elétrico terá a mesma direção e sentido da força elétrica. Então, direção vertical e sentido para baixo. Tudo bem? Nós já estamos representando aqui. Se a carga teste fosse negativa, apenas o sentido do campo seria para cima. Tudo bem, pessoal? Agora, então nós já representamos aqui a direção e sentido do campo elétrico. Nós temos que encontrar agora a intensidade ou módulo. A questão representava que a força elétrica equivale a 10 na menos 2 newtons. Então, vamos encontrar a intensidade do campo elétrico, tá bom? Então, nós já temos aqui os valores, lembrando que agora nós vamos encontrar o módulo, não precisa colocar sinal, a carga está em módulo. Então, vamos colocar aqui, campo elétrico é dado pela razão entre força elétrica que atua numa carga teste. Nós vamos aqui representar a igualdade, vai ficar 10 na menos 2 dividido para 10 na menos 9. Vamos usar a regra que nós pegamos a base 10 de baixo. Nós vamos colocar para o numerador, ou seja, passar multiplicando, e o sinal do expoente vai trocado também. Então, vamos ter aqui 10 na menos 2 vezes 10 na nona positivo. Como esse 9 é positivo, ele tem aqui sinais diferentes na propriedade do produto de bases. Vamos subtrair 9 com menos 2, 7 positivo. Então, o resultado será 10 na sétima positivo. A unidade Newton por Coulomb, ou seja, para cada carga de um Coulomb existirá uma força de 10 na sétima newtons. Professor, então quer dizer que esse campo ele não muda? Exatamente, ele é constante. Observe aqui, pessoal, esse campo ele é constante, tanto em módulo como direção e sentido, tudo bem? Ele não vai mudar a sua característica. O que nós podemos ter apenas é a mudança de sentido caso a carga teste fosse negativa, mas a sua direção não muda, tá bom? Carga teste não muda. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, uma outra carga teste, vamos supor, o dobro dessa carga aqui, ó, aqui é 10 na menos 9, positivo. Se nós colocarmos uma outra carga teste sendo o dobro, o campo permanece o mesmo. Se nós colocarmos o triplo, o campo permanece o mesmo. Então, esse resultado aqui não vai mudar, tá? Se nós mudarmos de carga. Então, vamos agora para o conceito de linhas de força, ou também chamada linhas de campo. E o nosso conceito agora será linhas de força, ou também chamada linhas de campo. Professor, quem foi o físico responsável? O físico foi Michael Faraday, exatamente. Fez a representação dessa linha imaginária. Ah, professor, o que significa essa linha imaginária aqui? Pessoal, essa linha vai indicar para você para onde está indo a direção e o sentido do vetor campo elétrico, tá bom? Em cada ponto desta linha nós podemos representar o vetor campo elétrico. Agora, é importante nós destacarmos que o vetor campo elétrico, ele não é a linha. Ele está aqui, ó, sendo representado pelo vetor, tudo bem? Então, sempre o vetor campo elétrico, ele será, vamos colocar aqui, ó, o vetor campo elétrico, ele sempre será
tangente a esta linha de força. Ah, tangente significa que toca apenas um ponto da linha. Então, nós temos aqui, ó, 3 pontos na representação. E observe que como a linha está indo para lá, o vetor também está sendo direcionado para lá. Se a linha de força estivesse ao contrário, o vetor campo elétrico estaria para cá. Então, quando você vê a linha de força, você está sabendo para onde está indo a direção e o sentido do campo elétrico. Tudo bem, pessoal? Então, a importância do vetor campo elétrico ser representado é para você saber a direção e o sentido do campo elétrico. Vamos para uma importante observação. E a nossa importante observação é que as linhas de força nunca se cruzam. Ah, professor, mas por que as linhas não podem se cruzar? Pessoal, observe que essas duas linhas aqui estão se cruzando e aí nós poderíamos ter duas direções e sentidos para o campo. Por isso que não pode as linhas se cruzarem, pois senão nós teríamos duas direções diferentes para o campo elétrico, tá bom? Então, uma observação importante é que as linhas nunca podem se cruzar. Vamos seguir. Pessoal, observe aqui que nós temos uma observação aqui que o campo elétrico é mais intenso, ou seja, a sua intensidade em módulo, onde as linhas se tornam mais próximas. Observe aqui que nós temos 3 pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Onde está tendo mais densidade de linhas, mais concentração? É no ponto B. Por isso o vetor está sendo representado por uma seta bem grande aqui, ó. Esta seta indica que aqui a intensidade está sendo maior do que no ponto A e do que no ponto B, no ponto C. Então, observe que onde houver mais linhas concentradas, a intensidade, o módulo será maior. Tudo bem? Então, é importante destacar essa ideia quando nós formos trabalharmos cargas geradoras pontiformes, tá bom? Então, vamos seguir. E a próxima observação é quando nós tivermos campo elétrico uniforme, que significa dizer uniforme, campo constante. As linhas sempre serão retas paralelas e igualmente espaçadas, o mesmo tamanho vetor. Olha só, nós temos aqui, ó, esse tamanho aqui é o mesmo tamanho desse aqui, e, né, consequentemente, todos. Então, as linhas são paralelas, mesma direção, e os vetores estão tocando apenas um ponto aqui, tá bom? Estão sendo na mesma direção que os outros, ó, mesma direção e o mesmo sentido. Tudo bem? Então, essa é a representação de um campo elétrico constante, que nós vamos ver na parte da aula de campo elétrico uniforme, parte 2, como nós representamos o campo elétrico uniforme. Vamos para a próxima. E o nosso exemplo está aqui, ó. A figura representa uma linha de força de um campo elétrico. Pessoal, aqui nós temos a linha de força, ou também chamada linha de campo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico em TE. Pessoal, nós sabemos que o vetor campo elétrico ele é tangente à linha de força. Então, se nós formos representar o vetor campo elétrico nesse ponto P, ele toca apenas um ponto. Então, ele estaria mais ou menos aqui nessa representação, ó. Então, está aqui o vetor campo elétrico. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos a alternativa correta, a alternativa letra B. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.